Então, quanto mais luz nós buscarmos, quanto mais nos autoconhecermos, maior serão essa sombra que aparecerá para tentar impedir que nós façamos isso. Só que, como eu falei antes, é importante a gente não olhar para essas sombras e energias contrárias como coisas que vão te prejudicar, mas sim como coisas que estão aparecendo também para te ajudar a fortalecer. Porque se tudo acontece por uma permissão divina, essas coisas são permitidas a você sentir para você ter um certo olhar diferente para isso, um certo olhar de fortalecimento para você se reconhecer e saber que isso está acontecendo, mas mesmo assim, se você seguir isso, vai ser transformador e você vai saber lidar com isso. Então, quanto maior a luz, maior a sombra, sim, porque quanto mais luz nós buscarmos, quanto mais situações nós vivenciarmos de transformação, mais situações vão acontecer em que parece que não é para ser. Vão surgir essas desculpas, vão ir nas minhas inseguranças, nos meus maiores medos, porque é ali que são as minhas brechas. É ali que estão as minhas maiores brechas. Então, essas energias contrárias, que na maioria das vezes essa energia contrária é algo que está no nosso inconsciente, é como se nós permitíssemos, através do nosso inconsciente, que essas coisas acontecessem, mas elas estão acontecendo e elas acontecem de uma forma que também nos fortalece. Então, todas as coisas que nós vivemos têm um motivo para viver. Nós não temos a visão do todo porque nós precisamos vivenciar essas coisas, passar pelos nossos processos, assim como todo ser humano que está aqui encarnado passa. Todo mundo passa por seus processos, todo mundo, quando tem um momento onde vai se encontrar com sua transformação, vai acordar para quem é, vai passar por situações que não vão ser fáceis. Porque se tudo aqui fosse fácil, fosse tudo solucionável, não teria um motivo para nós estarmos aqui. Então é como se fosse preciso passar por todos esses nossos processos no tempo certo, no tempo de Deus, para que nós vivemos o que é necessário viver para trazer o aprendizado que é preciso para o nosso espírito. Porque é sempre importante lembrar que a nossa vida real não é a terrena, não é desse corpo, a nossa vida real é do espírito. Assim como esse espírito vem aqui, tem muitas vivências em outras realidades, em outras reencarnações, mas a vida real é do espírito que vem ter essa experiência. E nós vivendo aqui precisamos passar por isso, estamos passando por essas situações e agora não entendemos. Agora muitas vezes não conseguimos entender porquê de tudo isso acontecer. Mas é importante a gente sempre confiar que lá no fundo, na nossa alma, no nosso coração, tenha certeza de que tudo isso daqui está sendo regido por uma força muito maior do que a nossa mente, muito maior do que as nossas inseguranças e os nossos medos. E essas inseguranças e esses medos surgem na medida em que nós vamos buscando essa luz. Porque a luz é como se viesse para iluminar e nos fazer olhar para isso com mais atenção. Nos fizesse olhar para isso e curar isso. Mas tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Então é importante a gente saber que sempre quando estamos vivenciando e buscando situações onde vamos nos transformar, vamos nos autoconhecer, vamos fazer algo que vai ser incrível para nossa alma, para nós, sempre surgirão empecilhos para que isso não aconteça. Mas essas coisas que surgem para não acontecer, se você analisar, você vai perceber que são coisas muito solucionáveis, que dá para seguir mesmo assim, mesmo com essas inseguranças, mesmo com esses medos. Se a gente seguir, essas coisas vão parecer tão insignificantes que não atrapalhariam a nossa jornada, o nosso caminho, mas sim vieram para talvez nos acordar, nos deixar alerta, conscientes e presentes do nosso processo e das coisas que nós precisamos viver. Então isso vai acontecer. E é claro que é um processo, é importante a gente aqui refletir sobre isso e ter consciência de que essas coisas vão acontecer. E aí quando a gente tem consciência de que essas coisas vão acontecer, nós vivemos e aí quando elas surgirem nós sabemos que isso está vindo para me fortalecer. Isso está acontecendo. Não é que não seja para mim buscar isso, porque se eu buscar isso, isso aqui não vai me atrapalhar. Mas que se não for para ser isso que eu estou buscando, não vai acontecer. Deus não permite, a divindade, a força divina, o seu eu superior, a natureza, a vida, não permite que as coisas aconteçam sem a necessidade de acontecer, por mais dolorosa que sejam as situações e muito difíceis de entender. Porque eu reconheço que é muito difícil de entender muitas situações, mas quando passa-se por esse processo de cura, por essa vida, quando a gente olha para esses nossos sofrimentos que tivemos no passado, sempre olhando com essa luz, reconhecendo
que foi um processo, hoje nós percebemos o quanto amadurecemos em relação a isso e quantas outras pessoas nós podemos ajudar compartilhando o nosso relato. Então tudo isso faz parte da vida, tudo isso faz parte dessa experiência. Então é muito importante, repetindo e para finalizar, que quanto maior a luz, maior a sombra. A sombra vai crescer na medida que a luz cresce? Não, mas quanto mais luz nos tornarmos, permitirmos e buscarmos, essas sombras vão ir para a luz. É como se fosse a luz que a gente acende em casa. Você acende a luz, os bichinhos vão ir para a luz. Mas talvez esses bichinhos que vão para a luz vão na esperança de se iluminarem também. Então essas inseguranças, quando surgem, quando nós buscamos a luz, surgem na esperança de nós iluminarmos elas, reconhecermos elas e percebermos que, por mais difíceis que foram essas inseguranças, esses medos, eles me deixaram mais fortes.